Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande, um lugar de fé, comunhão e conhecimento da Palavra de Deus. Aleluia! Se tem uma coisa que nós temos muito, irmãos, são ministros sentados nessas cadeiras, né? Tem muitos ministros aí, muitos mais capacitados do que eu ainda para ministrar a Palavra de Deus e compartilhar das coisas boas que Deus tem. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então nós estamos aprendendo sobre graça, o poder do Evangelho. Nós começamos na primeira semana falando sobre a distinção entre graça e misericórdia, não é assim? Falamos que a misericórdia era aquela surra que você merecia do papai e da mamãe. E aí o papai e a mamãe diziam assim: rapaz, eu não vou te bater agora não, né? Lembra dessa não? Eita, como era bom. Eu não vou te bater porque você falou a verdade. Então misericórdia era aquela surra que você merecia, era o castigo que você merecia, mas você não recebeu. Então isso é a misericórdia de Deus em ação sobre a minha vida e a tua vida. E nós não merecíamos nada além, irmãos, de castigo mesmo. Amém? Mas aí a misericórdia de Deus nos livrou do castigo. Rapaz, se essa igreja ela fosse flutuante, estaria tudo inclinado para o lado de cá. O povo decidiu sentar tudo nesse cantinho aqui, ó. Vou pregar assim para vocês. Glória a Deus. Aprendemos também que a graça é o benefício, a benevolência, a bondade, da qual você não merecia, os presentes que você não merecia, mas você recebeu assim mesmo. Amém, irmãos? Nós vamos tocar um pouco mais nesse assunto hoje. Coisas que você não merecia, você nem sabia que podia chegar até você, mas chegou. Você não esperava, não fez nada para merecer, mas isso chegou até você. Amém? Aí nós entramos nesses tópicos e entramos aí nos 5 impedimentos ao crescimento na graça. Não tem como, irmãos, nós recebemos essa visão do irmão Reagan e não tem como nós falarmos sobre graça sem tocar nesses 5 impedimentos ao crescimento na graça. Porque, irmãos, somos nós mesmos quem impedimos o nosso próprio crescimento, né? Agindo ali com algumas atitudes, como negligenciar as coisas que Deus faz por nós. Amém? Às vezes tendo preguiça de se movimentar. Eu acho interessante o texto em que Jesus disse: meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então, se nós não quisermos trabalhar, nós não queremos nada. É como não querer nada, não é assim? O apóstolo Paulo diz: aquele que não quer trabalhar, também não coma. É forte isso, sim ou não? Então, quem não quiser trabalhar, também não coma. Aí fica fácil assim, né? Então, Deus ele sempre trabalhou e nós devemos sempre estar em movimento. Nós fomos criados por Deus para criar. Nós fomos criados para trabalhar e para produzir. Amém? Então o preguiçoso deseja e nada tem. Você aprendeu um pouco mais sobre isso. Também na segunda semana nós batemos bastante nessa tecla para você não ser preguiçoso, não negligenciar, não ser leviano com respeito às coisas de Deus. Irmãos, não seja leviano mesmo. Faça sempre o seu melhor. Use a melhor roupa para vir à igreja de Deus. Amém, queridos? Use a melhor roupa. Você não está indo em qualquer lugar. Você está indo encontrar com um rei. Não é assim? Você não vai encontrar com um rei de qualquer jeito. Então use o seu melhor mesmo. Faça sempre o seu melhor. Não trate as coisas de Deus com leviandade, como horário, por exemplo. Se está agendado uma reunião, irmãos, sagrada, às 7 da noite, por favor, às 7 da noite já esteja sentado. Não seja leviano. Se eu chegar atrasado lá, tudo bem, eu não bato cartão mesmo, né? Quando a gente bate cartão, não pode chegar atrasado, né, Caio? Se você bate cartão, você não pode chegar atrasado. Chegou 1 dia, 2 dias, 3 dias, você já vai tomar advertência e se você não atender a demanda, você vai ser mandado embora. Mas como na igreja ninguém é mandado embora, né? Às vezes dá vontade. Às vezes como pastor dá vontade chamar alguém e falar assim: irmão, você não quer ir congregar em outra casa, não? Brincadeira, queridos, nessa igreja não tem, não. Mas eu já tive, gente, em outra igreja que eu já tive vontade de mandar. Mas aqui não, graças a Deus. Amém, queridos? Então não seja leviano com respeito às coisas de Deus. Nós tocamos muito nesse assunto, amém? E nós falamos um pouco sobre a graça que estava sobre o autor da graça, né? Jesus como o autor da graça, ele vivia cheio de graça, ele cresceu em graça. A graça estava sobre ele em todo o tempo. Nós recebemos dele graça sobre graça, amém, irmãos? E eu disse que eu ia falar nessa semana sobre a graça que enriquece. Quantos enriqueceram aqui? Amém. Ou quantos ainda estão esperando enriquecer?
Não, pastor, eu enriqueci, mas não tem R$1 na carteira. Alguns pensam que enriquecer é só encher o bolso de dinheiro, né? Mas enriquecer é muito mais do que isso. Dinheiro faz parte do enriquecimento. Amém? Dinheiro é resultado do enriquecimento, mas enriquecer vai muito além de dinheiro no bolso. Amém? Então nós vamos começar com o texto base, né? 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Você pode abrir lá comigo? Segundo aos Coríntios 8, 9. Aleluia. Barulho de Bíblia no ar. A mídia não colocou, não? A mídia atrapalhou o pessoal, é. Tirou? Legal. Deixa eles procurarem. Deixa eles ter comunhão com a Bíblia deles de novo. Coisa linda. Irmãos, você é daquele que anotava a sua Bíblia, grifava assim, não? Tem uma Bíblia toda manchada de caneta, assim ou não? Meu Deus do céu. E é tão bom, porque você vai nos textos, está tudo lá anotadinho. Aqueles textos que um dia Deus falou contigo, está tudo guardado lá. É tão bom, né, irmão? Na mídia não está os textos que Deus falou contigo. Mas na tua Bíblia está. Amém? Então, cria o hábito. Eu estou com essa aqui agora, antes de eu apelar para o óculos, eu apelei para o aumento da letra. Então, eu comprei essa aqui. Mas tem um monte de coisa em amarelo aqui já. Minha Bíblia está toda em amarela, praticamente. Amém? Isso é bom para nós. Amém, irmãos? Então, 2 Coríntios 8, versículo 9 diz: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, diga graça, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Então, você percebe que a graça de Cristo, ela te alcançou, para que pela pobreza dele, ele se fez pobre sendo rico, amém? Porque ele estava no céu, né? Ele desceu, ele se fez como nós, se fez pobre, sendo rico, para que pela pobreza dele, eu e você viéssemos a enriquecer. E Jesus se fez pobre a ponto de receber toda a maldição que estava sobre nós, porque ele foi colocado no madeiro, maldito todo aquele que foi levado ao madeiro, certo? Ele recebeu toda a maldição que estava sobre nós, para que eu e você recebêssemos pela fé a bênção que estava sobre ele. Amém, irmãos? Então isso é riqueza. Ele desceu ao inferno. Se você estudar no Rema, você vai aprender um pouco lá na matéria escatologia, que Jesus desceu ao inferno. Amém? Para que eu e você não precisasse pisar lá. Você não quer fazer nenhuma turnê lá não, né? Ninguém quer fazer um passeio lá. Então Jesus foi lá, para que eu e você não precisasse descer. Então isso já é a riqueza de Deus sobre as nossas vidas. Ele nos fez assentar com Ele nos lugares celestiais. Amém, irmãos? Talvez você não compreenda isso ainda. Alguém aqui já voou de avião? Alguém já voou de avião aqui? É interessante, em 2017 eu fiz meu primeiro passeio de avião. Em 2017. E eu me lembro, irmãos, quando a gente vai fazer uma viagem, nós temos que botar alguma força financeira. Você tem, né? Você tem que crer para viajar, né? Você precisa comprar passagem, você precisa reservar dinheiro, tudo isso. Então você precisa fazer um certo esforço financeiro. Em 2017 eu fiz um certo esforço financeiro. E quando você faz um esforço financeiro, você pensa assim, rapaz, se eu tirar daqui, né? Se eu investir aqui, eu vou ter que tirar daqui. Ou eu viajo, ou eu compro aquela TV nova que eu estou querendo, ou eu viajo, ou eu troco de carro. Você fica pensando nessas coisas. E eu não sou diferente, irmão. Embora eu seja bem espiritual, eu sou de carne e osso, igual você. Aí eu fiquei pensando nessas coisas, né? Vou viajar, investir e tal, vou gastar. Beleza, assim mesmo eu fui, né? Eu gosto sempre da ideia de desafiar a nós mesmos, amém, queridos? Faça isso de vez em quando, porque isso vai trazer crescimento para você. E eu entrei no avião e eu sempre gosto da janela, irmãos. Eu sempre procuro ir na janela. O coração vai lá na boca quando aquele negócio sobe. Mas eu gosto de ficar olhando. E no meu primeiro voo, eu fiquei olhando ali, quando ele começa a decolar, que é aquela hora que a pressão vai lá em cima, né? Quando ele começa a decolar, eu começo a perceber que as coisas, a gente se afastando das coisas, elas começam a ficar pequenas. Né? De repente, ele já passou por aqueles prédios ali de Guarulhos, os prédios ali de São Paulo, ele já começou a subir, aqueles prédios, eles começam a ficar todos pequenos.
né? Daqui a pouco você já olha, a cidade já ficou pequena, já fica tudo à vista, a cidade inteira, algo grandioso, que você roda o dia inteiro para poder chegar em algum lugar, você percebe que tudo ficou pequeno. E de repente, olhando aquelas coisas todas pequenas lá, a gente já estava chegando perto do mar já, o avião, ele sai da cidade, a tendência do avião é voar por sobre o mar, né? Então a gente já estava chegando perto do mar, eu tentando ver Peruíbe, na época eu morava em Peruíbe, né? Eu tentando ver Peruíbe, eu já não conseguia mais. E aí o Senhor falou para mim, ó, seus problemas e suas contas estão todos lá embaixo. E eu disse, rapaz, eles se tornaram tão pequenos daqui de cima. Se eu não consigo ver os prédios, não consigo ver minha casa, minhas coisas, muito menos os boletos. Todos se tornaram pequenos. Então, quando a Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, está dizendo assim, ei, todos os teus problemas ficaram pequenos para você. Porque tudo agora você pode. Amém, irmãos? Eles ficaram tão pequenos a ponto de que você nem pode ver mais eles. Deus já resolveu. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, pela graça de Cristo, nós fomos tornados ricos. Amém, queridos? Agora, nós precisamos aprender algumas coisas a respeito da graça, irmãos. Que algumas pessoas, elas pensam que precisam buscar riqueza. Que para eu mostrar para alguém que eu sou rico, eu preciso mostrar um iPhone, certo? Ou um Rolex no pulso. Deixa eu falar para você, queridos, a Bíblia te ensina uma coisa preciosa. Ela fala assim, busca em primeiro lugar o reino de Deus. Porque tem pessoas que, nada contra os iPhones, os Rolex, tá bom? Quem tiver um iPhone e um Rolex, quem tiver dois, quiser me dar um. Quem tiver dois, quiser me dar um, fique à vontade. Nada contra os carros de luxo, não tenho nada contra essas coisas, irmãos, essas coisas são boas. Quem já andou em coisa boa, quem já teve coisa boa, sabe que é bom mesmo. Mas o que nós não podemos, irmãos, é ficar buscando essas coisas. Por quê? Porque a Escritura é clara, Jesus Cristo ensinando os seus, ele disse assim, ei, busca em primeiro lugar o quê? O reino de Deus, porque o reino de Deus é incomparavelmente melhor do que qualquer outra coisa que você possa alcançar. As outras coisas são consequências de você estar no reino de Deus, de você ter dentro de você o reino de Deus, porque quando você tem isso, irmãos, você tem tudo. Amém, queridos? Aleluia, eu já contei uma vez, várias vezes, eu vou contar de novo. Às vezes, queridos, você pode ter milhões na conta. Às vezes você pode ter o melhor carro na sua garagem. Mas aquelas coisas não vão te atender. Às vezes, você ter o reino de Deus dentro de você vai te atender. Eu já contei que eu estive em uma rodovia e eu desejei receber uma carona naquele dia. Engraçado que naquele tempo eu tinha carro na garagem, porque eu estava trabalhando e eu ia de fretado para o trabalho. Mas o meu carro que estava na garagem não podia me atender. Eu ainda não cheguei no nível da super máquina de falar, Kit, vem. O carro estava lá na garagem, eu estava numa rodovia, o tempo chuvoso, eu precisando de uma carona. E sabe quando você tem o reino de Deus dentro de você, o reino de Deus, ele te atende. Os teus bens, eles não conseguem te atender. E naquele dia eu falei, Senhor, você pode me mandar uma carona, não pode? Então manda uma carona para mim. Sabe, queridos, eu poderia ter milhares no bolso. Ninguém ia parar para mim porque eu tinha milhares no bolso. Eles nem sabiam. Ninguém ia parar para mim se eu tivesse um Jaguar na minha garagem. Mas, porque eu tenho o reino de Deus dentro de mim, naquele momento eu precisava de uma carona. Eu disse, pai, manda uma carona para mim. Eu não fiquei fazendo sinalzinho não, irmãos. Isso aí é coisa de mulher bonita, porque homem feio não tem, vai ficar fazendo sinalzinho Vai ganhar o quê? Um homem feio na rodovia fazendo sinalzinho? Vai ganhar nada, irmãos. Mulher bonita, talvez alguém pare. Mas para homem, não. As pessoas ficam com medo de parar para um homem sozinho, não é assim? Mas se você tem o reino de Deus, eu pedi ao Senhor, Senhor, manda uma carona para mim. Eu não pedi carona para os carros, eu pedi para Ele. E Ele mandou. Sabe, eu conto isso como uma das maiores façanhas de fé que eu já vivi. Por quê? É simples, é uma carona. Mas no momento em que eu precisei, eu falei com Deus e Deus mandou para mim. Sabe, irmãos? O Senhor Jesus disse, busca em primeiro lugar. Ele está dizendo o quê? No contexto, ele está dizendo assim, não fica preocupado não. Às vezes a gente fica preocupado com as riquezas.
com os negócios, ficamos preocupados demais. Não fica preocupado não. O que você vai comer amanhã? Ei, os pássaros nem semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiro. Mas o Pai Celestial mantém eles. Aí fica preocupado com o que você vai vestir, não. Porque os lírios do campo são os mais belos. Eles não fazem nada para aquilo, mas o Pai Celestial é que mantém eles. Muito mais a vós. Nós já fomos enriquecidos, irmãos. Não fique preocupado com coisas, porque as coisas é consequência de você ter dentro de você o reino de Deus garantido. Amém, queridos? Então, uma das coisas que nós precisamos aprender sobre a graça que nos enriqueceu é que a gente não precisa correr atrás de nada, não. A graça já nos alcançou. No decorrer eu creio que vai dar tempo da gente falar. Você vai perceber em alguns textos como a graça te acha. E ela te alcança. Amém, irmãos? Às vezes você está lá e você pensa, rapaz, ninguém está me vendo, Deus está te vendo. Às vezes você está num lugar isolado e você diz, rapaz, ninguém olha para mim, como meus problemas serão resolvidos? Deus está vendo você, amém, irmãos? Então não precisa você correr atrás de riquezas. As riquezas virão e correrão atrás de você, amém? Só uma coisa, um toque que eu dou a você, você não pode esquecer de onde veio. Amém? Henrique falando sobre graça, ele falou que... falando sobre fugiu o nome, a palavra. Definição de graça. Ele fala sobre ter um coração grato. Por termos recebido de Deus essas coisas. Em Deuteronômio capítulo 8, Deus vai dizer assim, olha, quando você tiver adquirido casas, morado nelas, quando você estiver na terra que sob juramento eu prometi dar aos teus pais, quando você estiver morando nela e tiver adquirido coisas, adquirido casa, não se esqueça de quem te colocou lá. Irmãos, eu tenho 20 anos de evangelho, é muito comum. A gente vê um solteiro clamando a Deus, buscando ao Senhor, para que a benevolência de Deus alcance ele, para que ele se case. Aí ele se casa. E depois que se casa, o que acontece? Lua de mel permanente. Aos casais, lua de mel permanente é bem legal. Mas ele faz uma viagem permanente e não aparece mais. Alguns clamando porque está desempregado e todo mundo precisa de um emprego, irmãos, nós precisamos nos manter, amém? E aí as pessoas clamam porque estão desempregados e aí é óbvio, a bênção de Deus vem sobre ela. Aí ela consegue um emprego e depois ela desaparece porque anda muito cansado. Sabe, querido, quando você tiver alcançado a bênção que Deus tem para você, não esquece dele não. Porque se você esquecer dele, você está entrando nos 5 impedimentos ao crescimento na graça, você negligenciou aquele que te deu. Pensando que foi a sua própria mão, pensando que foi as suas próprias habilidades. Aí você entra numa empresa, de repente a graça que está sobre você já te promove. Por quê, irmãos? Todo mundo quer pessoas fiéis e os que têm o DNA de Deus é fiel, amém? Aí a graça que está sobre você te promove, as pessoas olham para você e dizem assim, cara, você é diferente. Você é diferente, eu tenho um cargo aqui que eu preciso que seja uma pessoa como você. E aí pega você e coloca em um cargo melhor e vai fazendo isso gradativamente. E a pessoa vai crescendo, daqui a pouco tu está tão envolvido. Aí tu começa a ganhar mais dinheiro e quem ganha mais dinheiro tem mais opções. Não é assim? Se eu perguntar aqui para alguns, talvez você não tenha coragem de dizer, mas se eu perguntar para alguns, por que você não vai à Disney? Aí você diz, porque eu não tenho dinheiro para ir. Mas se tivesse dinheiro, ia. Não é assim? Então, quando você ganha mais dinheiro, você tem mais opções. Você não vai fazer um passeio todo final de semana, porque você não tem grana, mas quando tiver, aí você quer fazer um passeio todo final de semana, um passeio diferenciado. Aí você quer ir no parque aquático, quer ir na Disney, e quer ir em Paris, quer subir na Torre Eiffel, quer passear com a namorada na Torre Eiffel. Olha que legal, irmãos. O dinheiro vem, aí você começa a se envolver com essas coisas. E o Senhor vai ficando cada vez mais de lado. Cuidado com as armadilhas. Amém? Lembra quem te colocou lá. Amém, irmãos? Vou ler um texto com você para confirmar isso.
Deuteronômio capítulo 8, versículo 18 diz: Antes te lembrará do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas. Amém. Para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então, lembre do Senhor. Quando você estiver bem, lembre dele, irmãos. Amém, queridos? Não esqueça de Deus, amém? Glória a Deus. Eu lembro que uma viagem a passeio que eu fiz com minha família, eu fui passar uma semana no Complexo Mariscal, lá em Bombinhas, ali, Porto Belo, esse lugar muito bonito que a gente foi. As praias lá, cara, o peixe vem comendo a tua mão, assim, os cardumes de peixe, assim. Tu entra na praia mesmo, e se tu levar qualquer coisinha, eles te cercam, assim, ó. Eles encostam em você. Top demais. Né? E nós fomos passar uma semana lá, de férias. E nós curtimos muito. A pousada mesmo que nós ficamos, a gente só ia dormir mesmo. E saíamos de manhã, e a gente conhecia outras cidades, e várias praias a gente foi. Foi muito bom. Eu passei 5 dias nesse Complexo Mariscal. E nesses 5 dias eu visitei 4 igrejas diferentes. E só não fui na quinta porque eu não achei culto naquele dia. Porque eu estava a passeio, irmãos, eu estava curtindo. Mas eu amo ao Senhor, então para onde nós íamos, né? Rapaz, tem uma igreja ali, vamos vir aqui à noite. A gente curtia o dia, irmãos, era muito bom, tudo que nós fazíamos era muito bom, mas à noite nós falávamos, rapaz, eu quero conhecer uma casa nova, eu quero conhecer uma família nova. E durante 5 dias nós fomos em 4 igrejas diferentes, inclusive lá no Verbo da Vida de Florianópolis, do Andrezinho, foi muito bom estar com ele lá na época. Então, irmãos, você pode curtir a tua vida, mas não esquece do Senhor não. Você pode aproveitar bem a graça que está sobre você, que te enriqueceu, mas não esquece do Senhor, não. Lembra dele onde você estiver, lembra de Deus, irmãos. Coloca Deus em primeiro lugar. Né? Eu tenho o hábito de passear com Vanessa, a gente vai à praia de manhã, fazer uma caminhada e tal. E geralmente, quando a gente coloca o pé na areia, a gente chega até a borda da onda assim, ó. E antes da gente fazer a nossa caminhada, geralmente a gente primeiro levanta as mãos ao Senhor. A praia é linda, a caminhada é gostosa, é prazeroso, para as emoções, para o físico é legal, embora não tenha parecido muito, mas está tudo certo. Para o físico é bom, irmãos, mas não podemos esquecer do espiritual, não. É tudo lindo lá, mas quem fez? Chego lá, eu fico vendo aquelas ondas assim, rendendo graças ao Senhor. Pai, como o Senhor é grande. Você já olha para o mar, irmãos. A Bíblia diz que cabe na palma da mão do Senhor. Eu olho aquela imensidão de água e diz, como o Senhor é grande, Pai. Como é bom estar aqui, rendendo graças ao Senhor, porque Ele é bom. Então essa graça que me enriqueceu, me deu aquele mar, irmãos, a praia é minha. Ontem foi engraçado, parei o carro, tinha uns moradores de rua dormindo assim, vem, na biquinha assim, eu parei o carro, morador de rua, não pode parar aí não. E eu parei o carro, falei, rapaz, só vou pegar a menina ali. Não pode parar aí não. Ele levantou e veio até mim. Quando ele veio até mim, ele, não pode parar aí não. Eu falei, rapaz, tu não sabe não? Ele disse o quê? Eu falei, essa praia aqui é tudo minha, rapaz. Tudo... Começou eu, morador de rua, a discutir. Rapaz, tu não sabe não, cara, essa praia aqui é tudo minha, isso aqui, ó, tudo meu aqui, ó. Se tu falar muito, eu vou começar a cobrar aluguel, que tu tá dormindo aí, viu? Levou na esportiva, rapidinho, levamos na brincadeira, mas é tudo nosso, irmãos, Deus nos deu essas coisas. Deus nos deu, nós precisamos sim sempre ser grato ao Senhor, irmãos, por tudo que Ele faz por nós. Amém, queridos? Sempre ser grato ao Senhor. Tem meu bebezinho pequenininho, ele já acorda dizendo assim, oh, mamãe, tá pensando o que eu estou pensando? A mãe, o que você está pensando? Ver desenho. A mamãe, não, nós temos que ler a Bíblia e orar primeiro. Ah, mãe, mas orar de novo? Mas eu já fiz ontem. A mãe tem que fazer de novo. Por quê? Criança é por quê, né? Porque foi Deus que fez a TV, filho. Quem fez a TV foi Deus. Quem deu TV pra gente foi Deus. Quem nos deu as coisas foi Deus. Então, antes, nós precisamos agradecer a Deus pelas riquezas que temos. Irmãos, é tão bom ser rico. Aleluia. E você é rico. Quem já teve uma TV de 14 polegadas hoje está rico, sim ou não?
Lembra das pequenininhas que era rádio e tudo? Rapaz, preto e branca. Fala que você não é rico hoje. Deus é bom, né, irmãos? Lembra de Deus, amém, irmãos? Lembra dele nessas coisinhas, queridos. Lembra de Deus nessas coisinhas mesmo, porque Deus enriqueceu a gente demais, irmãos. Deus tirou a gente, de fato, de um lugar ruim, colocou a gente em um bom lugar. Amém, queridos? A graça, ela vai nos enriquecer sempre, mas exige de nós algumas coisas. Nós vamos falar, na próxima semana, nós vamos falar um pouco sobre o equilíbrio da lei e da graça, o equilíbrio da fé e da graça, porque exige algo de nós também. Amém? A graça, irmãos, ela só é graça sobre a nossa vida quando nós fazemos alguma coisa. E a nossa parte é crer e a nossa parte também é obedecer. Amém? A graça de Deus, ela nos alcançou pela fé, certo? A graça de Deus nos alcançou pela fé, então se você não crê, não serve para nada. A graça nos alcançou pela fé. Que fé? A fé em Deus, a fé no que Jesus Cristo fez por nós. Amém? A graça alcançou Abraão, sim, quando Deus chamou Abraão, mas exigiu algo de Abraão. Ei, Abraão, você precisa sair do lugar que você está, cara. Certo? A graça vai chamar você para a graça, mas você precisa se posicionar nela. E a graça enriqueceu Abraão, sim ou não? Vamos ler os textos que a graça enriqueceu Abraão. Gênesis, capítulo 13, versículo 2. Gênesis 13, 2. Você está aprendendo alguma coisa, irmãos? Você vai colocar em prática essas coisas? Quantos agora vai até agradecer a Deus antes de ver TV? Obrigado, Senhor, por minha TV. Essa TV é bela, muito linda. Só cuidado com o que você está assistindo. Aleluia. Para você não semear semente misturada, amém? Que semente misturada não é bom, não. Está na lei para você não misturar a semente, amém, queridos? Gênesis 13, 2 diz: era Abraão muito rico, diga muito rico. Diz de novo, muito rico. Você sabe que a bênção de Abraão te alcançou? Se você quiser a confirmação disso, leia todo o livro de Gálatas. Está só no capítulo 3, mas leia todo. Vai alcançar melhor a sua vida. Amém? Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Versículo 6 diz: e a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Isso aqui está falando da separação de Ló e Abraão. Eles tinham tanta riqueza, eles tinham tantos bens, que a terra que eles estavam não podia mais suportar eles. Imagina, irmãos, nós temos tanto bem que o Itaú não consegue mais guardar. Imagina essa. O Banco do Brasil não tem cofre mais para a gente. São tantos bens que a gente vai ter que repartir para outro lugar e mudar de banco, porque o banco te liga e fala assim: rapaz, não está tendo onde guardar mais o seu. Imagina essas coisas, queridos. Abraão e Ló estavam nessa pegada aí. Eles tinham tantos bens que não tinha mais como ficar juntos ali. Tiveram que ir um para um lado, outro para o outro. Então, essa bênção caiu sobre nós. Essa riqueza caiu sobre nós, irmãos. Só não recebe quem não quer. Amém? Agora, receber é pela fé. Amém, queridos? Isaac também teve um ato de obediência. A Bíblia fala sobre um ato de obediência de Isaac. Né? Abraão desceu ao Egito, Isaac não pôde descer. Deus falou para Isaac não descer ao Egito. Amém? Embora Isaac estava passando por um processo ruim, a Bíblia diz que houve fome na terra naquela época. Houve fome naquele lugar. Isaac passando por um processo ruim, ele pensa: rapaz, eu vou sair daqui e vou para ali. Né? Havendo fome no lugar, presta atenção que os que são ricos, independente, pode estar situação financeira do país, do mundo, de qualquer jeito, você não vai ter problema não. Amém, irmãos? Eu me lembro disso do Maiara. Posso contar testemunho seu, Su? Você está aqui, eu posso, né? Falar da tua vida para eles? Posso? Eu me lembro de Sumayara. Sumayara nos acompanhou aqui durante um ano. Nós fizemos aqui 1 ano de oração pela manhã. Nós orávamos todos os dias. Amém? Aí você vê que nós não somos preguiçosos.
Todos os dias, das 7 às 9 da manhã, nós estávamos aqui. Depois tomávamos café juntos e ficávamos um tempão aqui. Isso foi bem no tempo da pandemia. Nós abríamos a igreja e ficávamos aqui orando, das 7 da manhã. De domingo a domingo. Não parávamos, né, Su? Irmãos, na pandemia, houve um decreto do governo de fechar as portas de todos os lugares. Até a igreja fechou. Você passou pela pandemia, sabe disso, né? E a Sumayara, ela tem um restaurante, a mãe dela tem um restaurante. Né? Restaurante precisa estar com as portas abertas para sobreviver, irmãos. E eles pagam aluguel no prédio que eles estão. E aí, naquela época, fechou as portas. Rapaz, a Sumayara conversando com a gente, pastor, vamos orar pelo nosso restaurante, vamos orar pela minha mãe e tal. E a gente, orávamos juntos. E ela aqui perseverando com a gente. Orando juntos, vamos orar, não vai fechar as portas, vai dar certo, vai ter dinheiro, né? Irmãos, começou uma construção de um prédio aí, do nada, os construtores procuraram um restaurante dela e disse assim, a gente quer que você sirva marmita pra gente. E era mais de 100 marmitas, não era, Sumara? Mais de 100 refeições diárias que a mãe dela servia com as portas fechadas. Um momento de crise, podia contar, né? Já contei mesmo? Em um momento de crise, irmãos, pessoas fecharam as portas, pessoas quebraram, faliram. Mas a gente aqui orando, é a graça de Deus sobre a vida dela, irmãos. Eu tenho certeza que foi aquelas orações que ela fez. Ah, não, foi a gente. Não, a gente porque ela estava aqui, ela creu junto. E nós orando pela mãe, orando pelo restaurante, cremos, não vai fechar as portas, tinha um valor a pagar, né? Tem um custo. Tudo tem um custo para manter. Amém, irmãos? Orando, daqui a pouco um contrato top. O contrato sustentou o restaurante enquanto as portas estavam fechadas, irmãos. Não houve falta de ganho. Com portas fechadas, um restaurante com portas fechadas ganhando dinheiro, irmãos. Isso só acontece debaixo da graça mesmo. Amém, queridos? Então nós confiarmos na graça não importa. Tem fome na terra, na minha casa não, na tua casa não. Amém, irmãos? Às vezes Deus vai mover o que precisar mover só para te alcançar. Amém, queridos? Então Isaac estava em um lugar que tinha fome na terra, ele pensou em ir para o Egito, Deus falou para ele não ir, ele obedeceu ao Senhor, ele começou a cavar poços. E o povo entulhar os poços dele, ele cavando poços e o povo entulhando os poços. No capítulo 26, versículo 2, diz assim, apareceu-lhe o Senhor e disse, capítulo 26 de Gênesis, tá, irmãos? Gênesis 26, 2, apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo. Diga, Deus é comigo. Ele disse, habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Presta atenção que Deus ele diz assim, a ti, a tua descendência darei todas essas terras, porque eu confirmarei um juramento que eu fiz. Existe um juramento que Deus fez de nos alcançar, irmãos. Amém? E essa mesma graça que alcançou a Isaac é a mesma que nos alcança hoje. Amém? No verso 13 desse mesmo capítulo diz assim, enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Eu gosto da colocação que a Bíblia faz. Ficou como? Riquíssimo. Em um lugar que estava tendo fome, em um lugar que não tinha recurso, mas porque Deus era com ele. Ele enriqueceu naquele lugar e ficou riquíssimo. Amém? Alguém aí deseja essas coisas? Não? Aleluia. Eu creio que nós já recebemos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu quero falar um pouco sobre uma graça que te encontrou. Estava conversando com Vanessa hoje. Vanessa disse assim, cara, tu não foi pobre não, cara. O pobre era rico perto de tu. Minha sogra trouxe para mim um chazinho. Sabe aquele chá é cidreira? É melissa, né? Melissa? Sabe o chá de melissa? Sabe o que é? Minha sogra trouxe para mim hoje. Tem lá no quintal dela, ela trouxe, fez um chazinho. Aí me deu um copo de chá e eu tomando aquele chá. Eu tomando com uma satisfação gostoso. Aquele chá eu gosto demais. Aí eu disse para a Vanessa assim, rapaz, esse chá, eu tenho uma lembrança tão boa desse chá. A Vanessa, qual é? Eu falei assim, no tempo que nós não tínhamos pó de café e nós saímos no mato lá no Quarentenário. Já passou por isso, irmã? Eu pensei que era só eu, irmã. Eita, meu Deus do céu.
No tempo nós não tínhamos pó de café, aí minha mãe dizia, vai lá pegar a folhinha. Aí eu saía no mato, no quarentenário, para pegar aquelas folhinhas, aí minha mãe fazia aquele, chá gostoso, irmãos. Eita, que lembrança boa que eu tenho. É a única lembrança boa que eu tenho da pobreza, viu, irmãos? Porque o chá é gostoso mesmo. Alguém já tomou o chazinho com açúcar, né? Sem açúcar, não. Mas o chá é gostoso, eu gosto do chazinho. E hoje eu estava lembrando disso, a Vanessa falou assim, cara, tu não tinha pó de café? Onde eu amarrei meu bode? Rapaz, o pobre perto de tu era rico, né? Eu disse, pois é, eu não tinha pó de café. Né? Então, irmão, o Senhor me encontrou. O Senhor te encontrou. Por quê, irmãos? Porque a tendência, se nós crescemos em uma família como essa, a tendência é aquele legado continuar, você sabe disso. A maldição, ela é hereditária, sim, a tendência é continuar aquilo ali. Aquele legado de pobreza, irmãos, era para continuar, graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém, queridos? Graças a Deus. Hoje eu tomei o chazinho, mas eu tinha pó de café. Amém, irmãos? Então a graça te encontra. Eu tenho uns textos na Bíblia. O primeiro está em 2 Samuel, capítulo 9. É a história de um homem chamado Mefibosete. Quantos já ouviram falar? Aleijado das duas pernas. Abandonado em uma terra distante, chamada Lodebar. Que quer dizer sem pasto, sem palavra, sem comunicação. Amém? Mefibosete estava abandonado naquele lugar. Jonatas, seu pai, tinha morrido. Mefibosete abandonado naquele lugar. Irmãos, ninguém olha para um aleijado. Amém? Ninguém dá trabalho a um aleijado. Ele não pode trabalhar. Um aleijado, você pode ir lá no texto de Atos, no capítulo 3, você vai ver um aleijado na Porta Formosa, pedindo esmola, porque aleijado, o lugar de aleijado é pedindo esmola. O aleijado está lá. Mas de repente, irmãos, isso é muito grandioso. De repente o rei diz assim, rapaz, existe alguém da casa de Saul? Eu fico imaginando Deus nos procurando. Sabe, eu fico imaginando Deus nos procurando. Davi diz assim, existe alguém da casa de Saul para que eu possa usar de bondade para com ele? Vou traduzir essa bondade para graça. Porque o aleijado não podia fazer nada para retribuir, irmãos. Eu fico imaginando Deus nos procurando assim. Tem alguém para que eu possa usar de bondade para com ele? E alguém diz assim, rapaz, tem um filho de Jonatas lá, Mefibosete, vá buscar esse cara. Porque eu quero que esse camarada coma na minha mesa. Isso é muito profético, isso é muito espiritual, irmãos. Um aleijado, não tinha nada para oferecer, o cara quebrado. Vai buscar ele, porque eu quero que ele coma na minha mesa. Eu quero que ele esteja na minha mesa. Olha como o negócio é espiritual. O camarada vai lá buscar ele, traz ele. Ele diz assim, olha, todas as terras que era de Saul eu vou restituir para você. Então tudo que era de Saul eu vou restituir para você, vai ser seu agora. Em outras palavras, diga comigo, riquezas. Saul era rico, sim ou não? Saul era rei, irmãos. Então ele diz, tudo que era de Saul vem sobre você agora, vai ser seu. Mas não somente isso, eu não me contento com isso. Você vai continuar comendo na minha mesa. Leia primeiro 2 Samuel, capítulo 9. Esse texto está lá. Você vai continuar comendo da minha mesa. A riqueza é toda sua. Mas você, eu quero que esteja sempre à minha mesa. É muita graça, irmãos. É muita bondade. Sabe, Deus quer enriquecer cada um de nós, cada vez mais. Mas o desejo dele é que eu e você esteja sempre comendo da mesa com ele. Ele não quer só te dar, irmãos, ele quer você perto. E eu sempre ouvi isso, irmãos, melhor do que a bênção é o abençoador. Porque a bênção, ela vem numa forma corpórea às vezes. A bênção, ela vem numa forma material às vezes. E tudo que é corpóreo e material um dia acaba.
Mas o abençoador nunca acaba. Você está comigo? Às vezes eu tenho uma DR com a esposa diz assim, poxa, mas tu não deixa dinheiro comigo? Eu digo, rapaz, tu está sempre comigo. Eu pago tudo. Tu vai no mercado, eu pago. Tu vai no restaurante, eu pago. Tu vai na pizzaria, eu pago. Tudo eu pago. Tu quer dinheiro pra quê, mulher? Mas ela quer. Eu sei que tu, não tá certo não, irmã. Eu sei disso. Tua cara já foi de reprovação, relaxa. A irmã já olhou pra mim com a cara de reprovação. Quase me fulminou ali, cara. Relaxa, irmã. Foi só uma DR, mas de vez em quando eu dou dinheiro a ela. Rapaz, quase que fui fulminado pelas irmãs aqui, cara. Eu fui infeliz no testemunho, não foi não. Ei, haja de misericórdia comigo aí, irmão. Aleluia. Foi só uma conversa só, irmão. Tem dinheiro a ela. Quando ela tá longe, ela fala, faz o Pix aí. O Pix chega na hora, relaxa. Tudo bem com vocês aí? Tô perdoado, não? Vou pedir ajuda da Vanessa para ela dar testemunho aqui. Dizer que deu dinheiro a ela. Amém, irmãos? Outra história interessante, queridos. Sobre a graça nos alcançar. Às vezes algumas coisas acontecem e nós não compreendemos por que acontece. Deixa eu falar para você, todas as coisas cooperam para o teu bem. Foi a Bíblia quem disse isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Amém? Tem um episódio na Bíblia, na verdade isso está descrito em um livro de 4 capítulos só. Leia lá, que é muito bom. Quantos conhecem o livro de Ruth? É um episódio básico, assim, algo básico, sabe? Uma história pequena, mas muito poderosa. Irmãos, Ruth, ela entrou na genealogia de Jesus Cristo. Ruth foi bisavó do rei Davi. Sabe disso? Não? Entrou na genealogia de Jesus Cristo. Quem era Ruth? A Moabita. Quem eram os Moabitas? Aqueles que foram lá da descendência de Moabe, que era incesto, filho de Ló, com a sua filha mais velha. Você está comigo? Eu vou dizer assim, parentes distantes de Israel, né? Parentes distantes que foram esquecidos por um tempo. Eu poderia também traduzir o povo de Moabe como os gentios, certo? Que eles não estavam debaixo da promessa, eles estavam longe de Israel. Mas tinha uma mulher lá chamada Ruth. Aí acontece um fato, irmãos, inusitado demais. Porque uma família sai de Belém, de Judá. Quanto sabe o que significa Belém de Judá? Alguém? Ninguém? Belém de Judá, casa do pão. Mas houve fome naquela terra. Irmão, faltou pão na casa do pão. Rapaz, que coisa inusitada, né? Houve fome na terra naquele tempo, irmãos. Faltou pão na casa do pão. O que fez com que uma família inteira saísse de lá e partisse para Moabe. Havia um propósito de Deus de alcançar uma pessoa em Moabe, irmãos. Havia um projeto de Deus de enriquecer uma pessoa lá em Moabe e trazer para cá. A família vai. Elimeleque, o primeiro, morre lá em Moabe. Aí os filhos, Malom e Quilion, se casam com 2 moabitas. Ruth e Orfa. Conhece a história, né? Lê depois o livro de Ruth, 4 capítulos, vai ajudar você. Inclui na leitura do mês. O pastor gosta de ver você crescendo. 4 capítulos só. Ruth e Orfa. Malom morre. Quilion morre também. Morreu todo mundo naquele lugar. Havia um propósito de Deus, que era resgatar uma pessoa. Noemi, ela quer dispensar as meninas. Orfa rapidamente diz, rapaz, é a minha chance. Né? Orfa vai embora. Mas Ruth, irmãos, ela recebe aquilo. Ruth compreende a grandeza daquilo. E ela fala para Noemi, o teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. E eles voltam para onde? Para Belém de Judá. Belém de Judá,
casa do pão. Casa do pão, pão da vida. Onde Jesus nasceu? Belém, de Judá. O pão da vida veio de lá. Noemi, ela é encontrada, alguns colocam Boaz como resgatador de Noemi. Ela precisava ser resgatada, ela era viúva, precisava ser resgatada. Boaz foi o homem que foi colocado na Bíblia como resgatador de Noemi. Mas o verdadeiro resgatador de Noemi foi o próprio Deus. De Noemi não, de Ruth. Foi o próprio Deus que foi buscar ela lá em Moabe para trazer para a casa do pão. Ruth veio prosperar na casa do pão. Amém, irmãos? Então não importa onde você esteve, Deus te achou. Não importa onde você está hoje, Deus encontra você. Como encontrou a Mefibosete naquele lugar. Um lugar sem valor. Como encontrou a Ruth naquele lugar, Deus encontra você. Com o intuito de te enriquecer e de te fazer assentar à mesa com Ele. Você se alegra com isso, queridos? Meus irmãos, se nós compreendermos isso, meu Deus do céu, a nossa gratidão aumenta. Quando eu vejo um homem como Mefibosete na Bíblia, eu vejo eu mesmo. Um cara que não tinha nada para oferecer a ninguém, irmãos. Deus decidiu pela sua graça ir lá e me buscar para as riquezas dele. Porque eu não era só pobre de pó de café, não. Eu era pobre de espírito. Eu era pobre de entendimento. Eu tinha os olhos espirituais fechados, morto no pecado. Não tinha nada para oferecer ao Senhor, irmãos. Mas o Senhor foi lá. O Senhor procurou assim, ó. Existe alguém? Existe alguém para que eu use de bondade com ele? E me encontrou você. Usou de bondade com você, irmãos. Deus usou de bondade contigo. A graça dele não só te encontrou, mas também te enriqueceu. E te fez sentar na mesa com ele. Amém, irmãos? Encha o seu coração de gratidão, irmãos. Encha o seu coração de gratidão. Porque Deus é digno de que nós o rendemos graças a Ele para sempre. Amém. Às vezes, eu e você não fomos encontrados lá, largados em Lodebar. Às vezes, só vivíamos uma vida comum, tínhamos o que comer, o que beber, mas o nosso destino era o inferno. Nosso destino era o destino que a humanidade está trilhando. Mas Deus foi lá e resgatou você. Amém, queridos? Aleluia. Nascidos no pecado, sem Deus no mundo, andando de qualquer forma, mas o Senhor nos encontrou. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Eu pararia aqui, já estava bom. Mas agora eu vou te dar o último conselho de hoje, tá bom? Semana que vem tem mais, amém, queridos? Não devemos colocar a nossa confiança nas riquezas. A nossa confiança deve estar sempre em Deus. Amém? Eu já contei sobre um período que eu trabalhei na Petrobras e eu ganhava bem. Mas embora eu ganhava bem, eu tinha um valor que eu ganhava. E aí com aquele valor, eu negociava, comprava, fazia, confiando naquele valor. E houve um momento em que aquilo me incomodou. Porque eu já não estava mais falando fé. Eu estava falando o valor que eu ganhava. Então se alguém falasse para mim, poxa, vamos fazer tal coisa, rapaz, não dá. Porque o meu valor só vai até aqui. Eu passei por um processo como esse, eu acredito que todo mundo que é salariado e prudente passa por isso. Né? Porque nós somos prudentes. Se eu ganho 10 mil, eu não posso gastar 11. Está comigo? Então,
quem é prudente vai gastar exatamente o que ganha. Mas eu comecei a me enxergar falando em incredulidade. Porque eu tinha um salário e eu confiava no meu salário. Deus me corrigiu. E falou, você não depende do seu salário. Às vezes nós colocamos a nossa confiança naquilo que nós temos. Irmãos, você que ganha salário, seja prudente, tá bom? Não seja um desperdiçador, não seja um gastador. Não assuma compromisso que você não possa fazer. Mas ande por fé. Amém. Aprenda a andar por fé. Porque se você depender do seu salário para viver, ele não dá para você. Aprenda a andar por fé. Eu ganho 2.000, meu Deus, o que eu vou fazer que eu só ganho 2.000? Ei, Deus pode, irmãos, promover situações para fazer dinheiro chegar até você. O Henrique falou que Deus falou com ele para semear na vida de uma pessoa. Essa pessoa pode ser você. Não sabe? Deus pode usar quem Ele quiser, irmãos, para te alcançar. Sabe, do nada, Deus pode te alcançar. Então, houve um tempo, irmãos, em que eu estava investindo mais tempo nas coisas do Senhor e menos tempo no meu trabalho, investindo tempo, coisas, sabe? E de repente, irmãos, eu me vi em apuros. Uma fatura de R$4.500 para pagar e eu não tinha dinheiro para pagar. É terrível quando você tem uma fatura alta para pagar e você não tem dinheiro, que você sabe que o cartão de crédito vai escravizar você. O cartão de crédito é como se ele tivesse duas mãos que colocasse no seu pescoço e ele vai apertando aos poucos, assim, ó. Os juros vai apertando até você morrer financeiramente. E uma fatura de 4.500, eu me lembro que eu orei ao Senhor, peguei a fatura, orei ao Senhor e falei, Senhor, eu tenho essa fatura para pagar e eu não tenho dinheiro e não tenho de onde tirar. Está nas suas mãos agora. Aí eu recebi uma mensagem de WhatsApp. Poderia me mandar sua chave Pix? Eu queria mandar uma oferta para você. Eu imaginei, irmãos, oferta, que eu estava acostumado a receber oferta. 50, 100 reais. Já recebi muitas ofertas desse nível. 50, 100 reais. Eu falei, mano, aí. Pelo menos o do pão já tem. Mandei a chave Pix para... Tá aí a oferta. Daqui a pouco a notificação, uma ofertinha de R$5.000. Veio o do cartão e do dízimo junto. R$5.000, irmãos. É normal receber uma oferta de R$5.000? Talvez para os pastores badalados, sim, né? Mas não cheguei nesse nível, irmãos. Eu não... 5.000. A pessoa boazinha que me deu. Irmãos, minha gratidão pelos 5.000 é a mesma que pelos 50. Deus abençoe, querido. Que o Senhor continue te enriquecendo. É a mesma quando me dão R$50. Mas a minha gratidão ao Senhor, Pai, muito obrigado. Porque mais uma vez você prova que é Deus em nossas vidas. Mais uma vez você prova que a sua palavra é verdadeira. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Senhor. Amém, queridos? Esses milagres financeiros se tornou muito comum para mim. Essa semana, umas contas para pagar, contas altas para pagar. Eu disse, rapaz, eu estou desde a minha viagem sem trabalho. Aí umas contas altas para pagar, eu falei, rapaz, minhas contas tudo vai vencer. Minhas contas vencem entre dia 10 e dia 20. Eu tenho uma conta para cada dia do mês. 10, 11, 12, 13, dia 20. Minhas contas vai vencer sem recurso. De repente, um valor alto na conta. Aí eu vi lá a administradora de condomínio que me mandou aquele valor. Falei, rapaz, deve ter alguma coisa errada. Entrei em contato com a administradora. Falei, do que se trata isso aqui? Não, isso aqui é um condomínio que tem umas parcelas a vencer com você. E, de fato, parcelas mensais. Mas o condomínio decidiu antecipar todas as parcelas. Não sei o que deu na cabeça deles. E não tem aquela de antecipação, desconto, não. É o mesmo valor mesmo. Anteciparam todas as parcelas. Conversei com o Vanessa e falei, Vanessa, eu tinha X para pagar de conta. E caiu exatamente o X na conta. Só pode ser Deus.
Sabe, irmãos, essas coisas, você anda com Deus, crê em Deus. Não coloque a tua confiança no que você tem, queridos. Deus sempre vai mandar recurso para você, sempre, sempre, sempre. Nunca vai te faltar. E se isso não é riqueza, eu não sei o que é, meu irmão. Glória a Deus. Eu lembro que um pastor conhecido meu, muito amado, ele dizia assim: rapaz, você nunca vai saber das minhas necessidades. Só se o Espírito Santo falar com você. Eu não vivo contando minhas necessidades para ninguém não, irmãos. Rapaz, cara, eu estou com uma fatura alta para vencer aí, cara. Oxi, se o Espírito Santo não falar contigo, tu não vai saber de nada da minha vida, cara. Da minha vida financeira, vai saber das bênçãos, que aí eu vou compartilhar para edificar a sua fé. Mas saber das minhas necessidades, não. O Espírito Santo sabe. E supre cada uma das minhas e das tuas também. Quando você aprender a não colocar a confiança nas riquezas. Amém, queridos? Vamos fechar com esse texto? 9h30 já, cara. Vamos fechar com esse texto. 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 17. Vamos ler ele e a gente fecha. O apóstolo Paulo dá um conselho a Timóteo. E diz assim: Timóteo, exorta os ricos. Estou falando com alguém aqui, sim ou não? Isso, exorta os ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente, para o nosso aprazimento, ou para o nosso aprazimento? Rapaz, eu copiei da Bíblia. No meu tá apartamento. É para o nosso aprazimento, viu, irmãos? Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Esse é conselho para os ricos. Amém, irmãos? Quando você é generoso, nunca vai te faltar. Que acumulem para si mesmo tesouros sólidos, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Amém, irmãos? Então Paulo diz: exorta os ricos. Está falando conosco, sim ou não? Sim ou não? Para não depositar a sua confiança nas riquezas naturais, mas para ser generoso, para estar pronto a dar, a repartir. Amém? Confiando que Deus é que dá tudo a nós. E para o nosso aprazimento. Deus é bom demais, amém, irmãos? Para que você se alegre, para que você tenha prazer, Deus dá tudo para você. Amém, queridos? Deus vai te dar abundantemente mais, além do que você pedir e pensar. Amém? Segundo a riqueza da glória dele. Você põe de pé, vamos orar.